Bem-vindo ao NTD Notícias, eu sou Rui Bocanera. Vamos aos destaques da semana. Simpatizantes de Lula manifestam apoio na luta contra o câncer. Deputado denuncia crime organizado e foge do Brasil após ameaça de morte. E protesto de jovens italianos contra a cúpula do G20 gera confronto com a polícia. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva agradece a simpatizantes pelo apoio depois de ter recebido o diagnóstico de câncer. O popular ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expressou sua gratidão ao povo brasileiro na terça-feira, 1º de novembro, por apoiá-lo em sua batalha contra o câncer de garganta. Os médicos detectaram um tumor em sua laringe no último fim de semana e expressaram confiança sobre suas chances de ser curado dentro de 4 meses. O diagnóstico de Lula, em 29 de outubro, chocou os brasileiros e os fez refletir sobre como seria a vida política do país sem o carismático ex-líder, que continua sendo uma força influente no maior país da América Latina. Milhões de pessoas inundaram a internet com os votos de melhoras, orações e muito mais. Um dia depois de participar de sua primeira sessão de quimioterapia em São Paulo, Lula registrou uma mensagem otimista antes de deixar o hospital e disse que iria vencer a luta contra a doença. Eu quero mais uma vez agradecer ao povo brasileiro pelo carinho, pela solidariedade. O que aconteceu comigo é daquelas coisas que acontecem com todo mundo, mas a gente pensa que só acontece com os outros, nunca com a gente. Eu estou preparado para enfrentar mais uma batalha e acho que nós vamos conseguir tirar de letra. Basta que a gente siga recomendações médicas, basta que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Eu acho que nós vamos vencer essa batalha. Não foi a primeira e não será uma batalha que eu vou enfrentar. Lula deixou o centro médico na tarde de terça-feira e deve voltar para a segunda sessão em 3 semanas. Sua equipe médica espera que o tratamento termine em fevereiro. No vídeo, ele também agradeceu aos apoiadores e disse que estava ansioso para voltar à sua rotina. Sem muita persistência, sem muita garra, a gente não consegue nada. E nenhum ser humano pode se deixar vencer por uma dor ou por um câncer. Ou seja, nós temos que lutar. Afinal de contas, foi para isso que eu vim para a Terra. Para lutar, para melhorar a vida de todo mundo. Então, um abraço. Vocês percebem que a minha voz não está boa ainda. Estou doido para falar uns companheiros e companheiras mais fortes, mas não estou podendo. Mas, de qualquer forma, eu e Marina agradecemos o carinho, mas de coração, pelas manifestações de vocês. Obrigado. Um beijo e até a primeira assembleia, o primeiro comício, o primeiro ato público. Os testes mostraram que o tumor foi localizado e não se espalhou através do pescoço de Lula ou para seus nódulos linfáticos. Também revelaram que não é um tipo anormal de câncer e que deve responder bem à quimioterapia e à radioterapia, de acordo com médicos do Hospital Sírio-Libanês, onde Lula estava sendo tratado. Lula, que completou 66 anos na semana passada, deixou o cargo com altos índices de aprovação, depois de liderar o país entre 2013 e 2010. Um período de crescimento econômico robusto, no qual mais de 20 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza para a classe média. Um deputado estadual do Rio de Janeiro que estava investigando o crime organizado teve que deixar o país após receber ameaças de morte. Vamos assistir. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que investigava grupos de crime organizado, deixa o Brasil depois de informar que a polícia encontrou pelo menos 7 ameaças de morte contra ele neste mês. Ele disse, na segunda-feira, 31 de outubro, que vai partir nesta semana para um país europeu não identificado, com a ajuda da Anistia Internacional. Freixo investigava milícias, grupos formados por policiais fora de serviço e ex-bombeiros, que atuam em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Sua investigação levou ao indiciamento de 225 pessoas, incluindo políticos, policiais e bombeiros. Saio do Brasil amanhã por pouco tempo, esse mês ainda eu estou de volta, um convite da Anistia Internacional, fruto do acirramento das denúncias de Disque Milícia e outras informações, não é só Disque Milícia, tem setores de inteligência da polícia também com planos concretos para minha execução e eles são evidentemente capazes disso, são criminosos, violentos, já torturaram jornalistas, já mataram uma juíza, ameaçam um parlamentar. O crime organizado dentro das forças de segurança é um grave problema que o Rio enfrenta.
no momento em que se prepara a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Inicialmente aplaudidas por alguns políticos como uma solução para combater o narcotráfico e o crime organizado que dominam muitas favelas, essas milícias acabaram se envolvendo em atividades criminosas, incluindo extorsão e execuções sumárias. Freixo viaja em um carro à prova de balas e tem um guarda-costas 24 horas por dia. Ele é considerado como modelo para o político ético no filme brasileiro de 2010, Tropa de Elite 2. Ele também reclamou do secretário estadual de Segurança, que ainda não comentou sobre o assunto ou sobre as investigações. Da Secretaria não ter respondido a nenhuma ameaça que eu sofri é grave, porque imagina como fica a vida do cidadão comum que mora numa área de milícia e que não tem a mesma visibilidade e a proteção que eu tenho e que outras autoridades têm. Então essa resposta que a Secretaria de Segurança tem que dar, não é favor, é obrigação. Em agosto, homens armados mataram uma juíza que tomou medidas contra os membros da milícia, emboscando-a quando ela chegava em casa, em Niterói. 11 policiais foram presos por suspeita de envolvimento na morte da juíza. Jovens estudantes italianos brigaram com a polícia em um protesto contra medidas de austeridade durante a cúpula do G20 em Cannes. Vejamos as imagens. Jovens manifestantes entraram em confronto com a polícia em Roma na quinta-feira, 3 de novembro, depois que eles foram impedidos de marchar em protesto contra a reunião do G20 e contra as medidas de austeridade anunciadas pelo governo italiano. Os estudantes também foram às ruas para expressar sua raiva contra a proibição de protesto no centro de Roma, ordenada pelo prefeito Gianni Alemanno após as manifestações violentas em outubro. Algumas centenas de alunos, portando bandeiras e cartazes, tentaram romper um cordão policial e ocupar uma nova estação, mas foram recebidos com os bastões da polícia de choque. Nós também estamos contra o que está acontecendo no G20, uma cúpula de 20 pessoas que estão decidindo sobre o resto do mundo. Estas coisas devem ser decididas pelo povo, pelos cidadãos, começando no nível da raiz, e não por uma dúzia de políticos que vão tomar decisões em nome de todo mundo. Somos absolutamente contra isso. A maioria dos manifestantes eram jovens estudantes do ensino médio e alguns disseram que vans da polícia tinham sido estacionadas em frente a edifícios escolares. Em determinado momento, os manifestantes conseguiram romper uma cerca, o que levou a polícia a empurrá-los de volta. Manifestantes pertencentes ao grupo Free Tibet protestaram contra a chegada do líder chinês Hu Jintao antes da abertura da cúpula do G20 em Cannes. Um grupo de manifestantes do Free Tibet se reuniu em frente à principal estação ferroviária da cidade francesa de Cannes na quarta-feira, 2 de novembro, para protestar contra a chegada do líder chinês Hu Jintao para a cúpula do G20. Os manifestantes, postados em frente à estação, gritavam e agitavam bandeiras tibetanas, chamando a atenção dos políticos do mundo para intervirem no Tibete. Hoje estamos pedindo aos líderes mundiais para exercerem pressão sobre o governo chinês aqui no G20 para acabar com a repressão militar no Tibete. Tibetanos estão vivendo em condições insuportáveis. Nos últimos meses, 10 tibetanos colocaram fogo em si mesmos, jovens tibetanos se autoimolaram e eles estão exigindo uma intervenção global, que o mundo acolha seus gritos de socorro. Conforme relatos, forças de segurança, algumas carregando rifles automáticos, foram implantadas dentro e em torno do monastério Kirti e em outros mosteiros situados na prefeitura de Aba, na província de Sichuan. O monastério Kirti tem cerca de 2.500 monges. Nestes últimos meses, as áreas tibetanas na província de Sichuan têm sido abaladas por protestos na forma de autoimolação realizados por vários monges budistas e por uma religiosa. Em Cannes, os manifestantes foram detidos e levados pela polícia francesa. Enquanto isso, a polícia francesa continua efetuando buscas ao redor do local da cúpula do G20, também verificando os iates de luxo ancorados no porto através de um apertado esquema de segurança. Veja após os comerciais, apoiadores de advogado chinês são espancados durante tentativa de visita. Grupo de direitos humanos diz que empresas chinesas abusam dos mineiros zambianos. E família real holandesa visita Caribe holandês.
Partidários do advogado chinês cego Chen Guangshen foram recebidos de forma violenta quando tentaram visitá-lo em sua casa no leste da província de Shandong. Um grupo de mais de 30 peticionários foram agredidos no fim de semana ao tentar visitá-lo. O advogado Chen atua na defesa dos direitos humanos e, desde que saiu da prisão há mais de um ano, tem sido mantido em prisão domiciliar. No sábado, 29 de outubro, 37 peticionários foram até a cidade natal de Chen Guangshen, no município de Lining, na província de Shandong. Eles queriam verificar sobre o suposto espancamento feito pelas autoridades contra o advogado cego, que é mantido sob prisão domiciliar. O grupo decidiu abortar a viagem no domingo, depois que eles notaram dezenas de funcionários de segurança que os seguiam de perto. Antes que eles fossem capazes de fugir, conforme a declaração dos próprios peticionários, apareceu um grupo de homens que passou a atacá-los. Estou tremendo após o ataque. Eu tive uma concussão e estou sentindo náuseas. Minha cabeça dói. Dezenas de pessoas atacavam uma pessoa. Uma mulher de 69 anos de idade, com deficiência, também foi espancada. Essa foi a mais recente tentativa de visitar Chen. As autoridades têm tornado todas as visitas impraticáveis, mantendo a comunidade em que Chen reside sob prisão virtual, dispersando violentamente qualquer um que se aproxima. Agentes de segurança também estão impedindo que Chen entre em contato com o mundo exterior. Na sexta-feira, o grupo de direitos China Aid informou que Chen fez chamadas para os amigos em 28 de julho, depois que uma tempestade desabilitou equipamentos de vigilância. 3 dias depois, as autoridades teriam espancado Chen e a sua esposa durante horas diante da filha que presenciou a violência. Os vizinhos disseram ter ouvido gritos do Sr. Chen. Então sua mulher, Yuan Weijing, gritou com raiva. Ambos poderiam então ser ouvidos gritando de dor. Sua filha estava chorando. Isso durou por cerca de 4 horas. Chen Guangshen lutou contra os brutais abortos forçados decorrentes da política do filho único, imposta pelo regime chinês. A sua militância valeu-lhe o reconhecimento mundial, mas tal evidência lhe rendeu 1 ano e 4 meses de prisão. Apesar de haver sido retirado da prisão em setembro do ano passado, as autoridades chinesas continuam a mantê-lo sob prisão domiciliar. Partidários de Chen estão preocupados com o seu bem-estar. Chen Guangshen sofre de problemas intestinais, mas lhe foi negado tratamento médico. O regime chinês está supostamente usando o templo budista Shanshen, na província de Sichuan, como centro de detenção provisória para lavagem cerebral de praticantes de Falun Gong. O templo fica a cerca de 30 quilômetros de Chengdu, na cidade de Pengzhou, e o regime está perseguindo o grupo espiritual desde 1999. Over the past 12 years, thousands of makeshift centers have been set up across China for the purpose of forcing Falun Gong practitioners to renounce their faith. De acordo com o Centro de Informação do Falun Dafa, que monitora a situação dos direitos humanos na China, 14 praticantes de Falun Gong foram presos no templo desde junho de 2010. Eles foram submetidos a espancamentos, abusos físicos e tortura mental. There's something very sinister about the Communist Party using a Buddhist place of worship as a venue for forcibly brainwashing people who have dedicated themselves to following a Buddhist school practice. O Centro de Informação do Falun Dafa informou um caso específico de uma fazendeira sendo mantido no local por 4 meses. Qin Guangzhong sofreu numerosos espancamentos antes de ser libertada em julho de 2011. Até agora, o centro registrou mais de 63 mil casos de praticantes de Falun Gong que foram torturados. O centro também documentou mais de 3.300 mortes devido à perseguição, mas estima que o número de mortos real possa ser de dezenas de milhares. Eles consideram a perseguição do regime chinês ao Falun Gong, entre aspas, de possivelmente a maior perseguição religiosa no mundo em tempos atuais. As empresas mineiras chinesas foram criticadas depois que a Human Rights Watch divulgou um relatório detalhando os abusos persistentes, incluindo saúde precária e as condições de segurança para os trabalhadores forçados sob ameaça de perder seus empregos se eles se recusassem a trabalhar ou se eles relatassem suas queixas.
O Human Rights Watch afirmou nesta quinta-feira que mineradoras chinesas na Zâmbia, maior produtor africano de cobre, estão desrespeitando as leis que protegem a segurança dos trabalhadores e o direito de organização. Um estudo de 122 páginas denuncia abusos contínuos nas minas chinesas, incluindo condições precárias de saúde e de segurança, violando as leis da Zâmbia. Descobrimos que havia ameaças contínuas de demissão para os funcionários que se recusassem a trabalhar em locais perigosos. Assim, os mineiros reconheceriam uma área subterrânea como sendo insegura e não iriam querer continuar com seu trabalho, e o gerente chinês ameaçava o trabalhador com a demissão, caso ele se recusasse a continuar. 4 empresas de mineração de cobre que atuam no país são subsidiárias da China Non-Ferrous Metals Mining Corporation, uma empresa estatal chinesa. Hong Lei, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, negou as acusações do relatório, dizendo que a conclusão feita pelo Human Rights Watch é inconsistente com os fatos. O relatório do Human Rights Watch não é consistente com a situação real. Importantes empresas chinesas têm cooperado com países africanos em uma base da igualdade e benefícios mútuos e têm impulsionado o mercado de trabalho local e contribuído para o desenvolvimento econômico e social local. O relatório resultou de visitas a 3 campos entre novembro de 2010 e julho de 2011, quando foram feitas mais de 170 entrevistas com trabalhadores de empresas chinesas e de outras. Como resultado, por trabalharem com produtos químicos nocivos, eles descrevem uma série de problemas de saúde, particularmente com seus pulmões. Então eu tive mineiros que descreveram a expectoração de sangue como sendo rotineira, ou a ida ao médico ou ao hospital, onde tiram um raio-x e voltam com mostras de manchas pretas em seus pulmões, devido a sinais precoces de silicose. Alguns analistas dizem que, embora a privatização das minas da Zâmbia tenham trazido grandes investimentos, é necessário maior controle sobre a exploração das minas. Nós vamos ter um monte de problemas porque eu acho que essas coisas não estavam acontecendo antes da privatização das empresas. Quando as empresas de mineração estavam nas mãos do governo, eu acho que não estávamos tendo esses problemas. A mineração de cobre é vital na economia da Zâmbia, contribuindo com quase 3/4 de sua receita cambial, e a China é o maior investidor, tendo injetado mais de $2 bilhões no setor. A rainha Beatriz da Holanda, acompanhada de outros membros da família real, continua sua visita a Curaçao como parte de sua turnê pelo Caribe holandês. Dentro da programação organizada durante visita às 6 ilhas do Caribe holandês, os membros da família real assistiram a uma performance musical em Curaçao na terça-feira, 1º de novembro. A rainha Beatriz da Holanda, acompanhada pelo príncipe de Orange, William Alexander, e sua esposa, a princesa Máxima, participaram de uma série de performances musicais e de dança na frente de animadas multidões que agitavam bandeiras holandesas, apesar de um persistente descontentamento entre algumas facções locais que pretendem que Curaçao declare total independência da Holanda. Na terça-feira, a família real visitou uma escola e a Assembleia Legislativa de Curaçao, onde foi oferecida à rainha Beatriz uma cópia da Declaração de Independência para Curaçao. O ministro das Relações do Reino, Piet Hein Donner, aceitou o documento em nome da rainha. Curaçao, uma antiga possessão colonial holandesa, tornou-se um país membro do Reino da Holanda em outubro do ano passado, após a dissolução das Antilhas Holandesas. A família real já visitou Aruba, situada próxima a Curaçao. A turnê continuará por Saint Martin, Bonaire, Saba e Saint Eustátios. Veja após os comerciais. Ortega é o favorito para ganhar a reeleição na Nicarágua. O rápido desenvolvimento de Angola deixa a população para trás. E a companhia de dança clássica chinesa Shenyun Performing Arts comove o público em Nova Jersey.
Estimulado pelo apoio do venezuelano Hugo Chávez e enfrentando uma oposição dividida, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, parece que vai ganhar mais um mandato no cargo. A Nicarágua terá eleições presidenciais no domingo 6 de novembro. O presidente Daniel Ortega pode ganhar um segundo mandato, já que está à frente dos outros candidatos, o ex-presidente Arnoldo Alemán e o veterano apresentador de rádio Fábio Gadea. Ortega está no poder desde 2006. Figura central na política da Nicarágua há mais de 3 décadas. Ele reforçou sua permanência no poder por meio de generoso gasto social, apoiado por Hugo Chávez da Venezuela. Ortega, com 65 anos de idade, tem sido inimigo de longa data dos Estados Unidos. Ele falou durante um encontro com representantes da Petrocaribe. Estamos sujeitos, estamos ocupados pelas regras impostas pelo capitalismo global. A ditadura do capitalismo global ou a tirania do capitalismo global no mundo. A Petrocaribe é uma organização que juntou Venezuela, Cuba e outros importadores de petróleo do Caribe e América Central, o que permite que as nações comprem petróleo venezuelano a preços preferenciais. O governo de Ortega trouxe melhoria para a qualidade de vida na Nicarágua. Com o apoio da Venezuela, gastos com saúde, educação, habitação e pecuária lhe garantiram o apoio dos trabalhadores do campo. Nós vamos continuar, se Deus quiser, distribuindo títulos. Vamos continuar cumprindo com os programas sociais. Vamos continuar fazendo da Nicarágua um modelo de solidariedade. E isso é o que faz tanta falta no mundo. O analista político Néstor Avendano explica o sucesso de Ortega. Com os recursos provenientes de Venezuela, atende. Com os recursos provenientes da Venezuela, ele atende à demanda dos pobres nesse país. Isso nenhum outro candidato pode fazer. Os nicaragüenses, por outro lado, têm uma grande lição. Em nenhum dos 3 governos anteriores a Daniel Ortega, eles foram atendidos como são atendidos hoje. E isso pesa no momento de depositar o voto. A Daniel Ortega foram atendidos como são atendidos hoje. E isso pesa no momento de depositar o voto. O vendedor de autopeças Reinaldo Guevara parece concordar com essa hipótese e disse que Ortega deu alguma coisa aos pobres. Se enriqueceram ilicitamente. Os 3 governos anteriores enriqueceram ilicitamente. O governo de Dona Violeta, Arnoldo Alemán, Henrique Bolanho. E a Frente Sandinista tem sido um partido que deu algo ao seu povo, que tem compartilhado com o povo. Ha compartido com seu povo. Os oponentes dizem que os fundos venezuelanos não são tratados de forma transparente, refletindo a sua administração em geral. Daniel Ortega é um homem corrupto porque ele aparece como um candidato que não respeita a Constituição Política, no artigo 147, que proíbe a reeleição consecutiva. Além disso, ele já foi presidente 2 vezes. Desde que voltou ao poder, Ortega apresentou-se como um cristão devoto, trocando seu uniforme militar por camisas brancas e usando banners rosa na campanha eleitoral, em vez da tradicional bandeira sandinista vermelha e preta. Como a população mundial chegou agora no dia 31 de outubro ao número de 7 bilhões de pessoas, a Angola, segundo maior produtor da África subsaariana de petróleo, enfrenta sérios desafios em assegurar que poderá atender às necessidades de uma população em rápido crescimento, metade dos quais são menores de 18 anos de idade. Enquanto o mundo se prepara para acolher o seu cidadão de número 7 bilhões, a atenção recai sobre alguns países em que a população cresce mais rapidamente. Uma década depois da amarga guerra civil de 27 anos na Angola, a rápida industrialização do país gerou um boom populacional. O país, às margens do Oceano Atlântico, tem uma das taxas de natalidade mais elevadas do mundo. Metade da população é menor de 18 anos. Os anos de guerra deixaram milhões de pessoas sem identificação e, atualmente, apenas cerca de 1/3 de todas as crianças menores de 5 anos possuem registros de nascimento.
Américo Chicote, diretor de educação da província de Huila, diz que é fundamental que o país seja capaz de registrar todos os bebês nascidos hoje na Angola. O problema é como conciliar a taxa de nascimento, a taxa de crescimento anual e os programas de desenvolvimento do setor virados para atender a demanda que se registra do ponto de vista estatístico. Inha Antônio ficou 3 dias em uma fila para receber o registro de nascimento de seu filho Armando, de 5 meses de idade. Ela diz que foi convencida a fazê-lo para garantir o acesso, no futuro, aos benefícios governamentais de saúde e educação. É coisa muito importante mesmo, porque para a escola também, quando ele veio para ir para a escola, a cédula é importante. O crescente número de crianças em idade escolar tem colocado uma enorme pressão sobre o sistema de ensino, e muitos dependem de salas de aula improvisadas, criadas informalmente ao ar livre, ou em centros comunitários e igrejas de todo o país. A população estimada da Angola é de 19 milhões e se projeta um crescimento em torno de 3% a cada ano. Na sexta-feira, a companhia de dança clássica chinesa Shenyun Performing Arts realizou um show especial no Teatro do Estado de Nova Jersey. O Shenyun revive histórias do passado e do presente da China. Membros da plateia ovacionaram em pé o desempenho da companhia. Apresentamos a seguir os depoimentos de alguns dos espectadores. Na sexta-feira, 28 de outubro, o grupo de dança clássica chinesa Shenyun Performing Arts se apresentou no State Theatre em Nova Jersey. O show teve um dos melhores desempenhos do grupo nos últimos 5 anos. It's the best show I think I've ever seen in my life. I'm 80 years old and I've never seen a show that's good. Muitos membros da audiência faziam parte da comunidade artística. William Grosso estava em Nova York para a competição internacional de canto da NTD. Ele também veio assistir ao Shenyun. All music, singers, dancers, everything was perfect. O músico Frank Agruloy disse que a dedicação dos músicos é evidente. These are very dedicated group of talented artists, and they travel the world, and they must dedicate their life to doing this as well as they do. Natália Stepanova é uma professora de dança com 20 anos de experiência. Ela levou seus alunos e pais para o show. I was watching the reaction of my students. They couldn't bring their eyes from the stage because it's such a unique mix of computer graphics, which is attract our children and help them understand better idea of choreography and give them the beautiful historical lesson. Of course, 5,000 years, and you can sense it, you can feel it in every move. A nova turnê do Shenyun em 2012 vai começar com shows em Dallas, Texas, no período de 16 a 18 de dezembro. E por hoje é só no NTD Notícias. Obrigado por assistir ao nosso programa. Nos vemos na próxima semana.